Eu convido agora para vir ao palco ministrar a sua palestra Bruno Lopes da Sungrow. Por favor, venha para cá. Bruno, tenha bondade. Primeiramente, gostaria de aproveitar e agradecer aos organizadores, pela oportunidade de estar aqui representando a Sungrow e presencialmente dessa vez. Acho que está todo mundo muito contente de se ver e assim por diante. Vou iniciar, primeiramente, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Bruno, eu sou especialista de produtos da Sungrow e hoje o tema da nossa palestra vai ser um tema um pouquinho mais diferente. A gente vai falar sobre um assunto que as pessoas não costumam falar, que é sobre os algoritmos do MPPT, certo? E também a gente vai mostrar quais são as novidades da Sungrow aí para o ano de 2022. Tem muita coisa legal, a gente já apresentou na Intersolar os nossos novos inversores monofásicos, a gente está expondo eles hoje, então acho que vai ser bem interessante a gente ver quais são os pontos positivos da nossa solução. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho da Sungrow, da empresa em si. Então, não é novidade para ninguém que a Sungrow ela é líder mundial na fabricação de inversores fotovoltaicos, é top 1, e aqui no Brasil não é diferente. Então, a gente chegou aqui no ano de 2017 e, logo em 2021, a gente já chegou aí na marca incrível de mais de 3 gigas em inversores entregues no mercado brasileiro. Então, para a gente ter uma noção do que isso representa, isso são mais de 70 mil inversores no nosso mercado. Veja que interessante, E isso faz da Sungrow a número 1 em potência instalada no mercado brasileiro. Somos aí o top 1. E, para acompanhar todo esse crescimento, a gente também tem uma estrutura que é muito legal. A gente tem um escritório, A gente tem um escritório em São Paulo, e também temos um centro de reparos ali na cidade de Osasco, bem perto também do nosso escritório. Tudo isso com qual objetivo? Com o objetivo de passar cada vez mais segurança para os nossos clientes e ter ali o atendimento que todo mundo merece. Então, é muito importante a gente mostrar toda essa estrutura que a gente tem aqui no nosso país. Um outro ponto que é muito interessante é que a Sungrow ela não economiza onde mais importa, que são os componentes eletrônicos, que basicamente é o coração do inversor. A gente sabe que, milagre não existe. Se o inversor ele é muito barato, pode ter certeza que eles estão economizando em pontos importantes e a gente espera que não seja nos componentes eletrônicos. Com a Sungrow é diferente porque tudo que há de melhor no mercado em componentes eletrônicos, a gente busca para colocar dentro dos nossos equipamentos. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Infineon, que é uma marca alemã dos IGBTs. Então, é a melhor marca de IGBTs, está dentro do nosso equipamento. Também temos as melhores marcas ali que trabalham com capacitores, com os ventiladores e assim por diante. Tudo para quê? Para trazer cada vez mais segurança para os nossos clientes e oferecer ali tudo que há de melhor nos nossos inversores. Muito bem, então vamos entrar no tópico aí principal da nossa palestra. Vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos MPPTs. Para fazer uma breve introdução, o que é um MPPT? Basicamente, o MPPT ele é o rastreador de máximo ponto de potência. Então, a gente sabe que um módulo fotovoltaico ele tem uma curva característica, tem a curva ali de potência em relação à tensão, e o objetivo do MPPT é encontrar em qual tensão que esse módulo ele vai conseguir fornecer a melhor potência, a maior potência. Eletronicamente, como isso funciona dentro do inversor? Então, é por meio de um conversor DC-DC, um boost, e por meio desse componente é capaz ali de elevar a tensão internamente até chegar no máximo ponto de potência. Então, vamos falar um pouquinho dos algoritmos. Eu trouxe aqui 2 algoritmos que são bem comuns, inclusive, no mercado. Os 2 primeiros é o perturbar e observar, e também tem o algoritmo da condutância incremental. E eu trouxe também o algoritmo dos 3 pontos, que é o algoritmo que a Sungrow utiliza nos nossos equipamentos. Então, vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre o perturbar e observar. Aqui é muito simples da gente entender. O próprio nome do algoritmo ele já dá uma dica de como funciona. Então,
ele perturba, ou seja, ele dá uma alteração no nível de tensão e, consequentemente, logo após, ele observa a potência de saída. Ele observa se houve uma alteração na potência de saída, se aumentou, né, a potência de saída ou não. Quais são os grandes problemas desse algoritmo? Que tem dois problemas. Quando você tem um aumento da irradiância abrupta, né, de uma hora para outra, esse algoritmo ele fica meio perdido. Ele demora para encontrar o novo máximo ponto de potência. E, com isso, consequentemente, você acaba perdendo ali um pouquinho de geração. E um segundo problema é que, quando esse algoritmo ele encontra o máximo ponto de potência, ele não consegue ficar ali naquele máximo ponto de potência. Então, logo após encontrar, ele já tem que rodar o algoritmo novamente e ele acaba indo para outro ponto. Então, são esses dois pontos negativos desse algoritmo que ele até mesmo é utilizado comercialmente por alguns fabricantes. Falando aqui do método da condutância incremental, esse método ele funciona baseado no fato de que a derivada da potência em relação à tensão, no máximo ponto de potência, sempre vai ser zero. Então, ele é baseado nesse fato. Agora, esse método ele tem algumas vantagens, por exemplo, ele consegue encontrar o máximo ponto de potência rapidamente, isso é um ponto positivo, só que ele esbarra no mesmo problema de não conseguir permanecer nesse máximo ponto de potência. Então, a partir do momento, mesmo que ele encontre o máximo ponto de potência na curva, ele precisa rodar novamente o algoritmo e, consequentemente, ele vai acabar em um outro ponto. E, por último, eu vou explicar aqui rapidamente o método que a Sungrow utiliza, que é o método dos 3 pontos. Então, como funciona? O inversor da Sungrow ele consegue identificar ali quase que simultaneamente 3 pontos na curva. E, automaticamente, ele vai utilizar o ponto de maior potência na potência de saída do inversor. Então, quais são os pontos positivos? Então, ele tem um ponto positivo de conseguir chegar ali de encontrar o máximo ponto de potência rapidamente, e isso é excelente, e, principalmente, quando ele encontra esse máximo ponto de potência, ele consegue permanecer ali. E isso é de extrema importância. Justamente por quê? Porque isso representa um equipamento muito mais eficiente, né, para o mercado. Então, é muito legal mostrar que a gente se preocupa até mesmo nos detalhes mais pequenos, né? Continuando aqui a apresentação, vamos falar um pouquinho dos módulos fotovoltaicos, né? Então, não é novidade para ninguém que, assim, quem está no mercado já há algum tempo sabe o crescimento da tecnologia dos módulos fotovoltaicos e como isso está impactando no mercado de inversores também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, em 2016, a gente ainda tinha os módulos que eram full cell, e a máxima corrente de curto-circuito desses módulos chegava ali, mais ou menos, nos 10 amperes, né? A partir de 2018, a gente já passou a receber os módulos half cell e também com a tecnologia PERC, e isso fez com que a corrente de curto-circuito dos módulos também aumentasse consideravelmente. Então, a gente passa ali a ter uma corrente de curto-circuito de até, mais ou menos, os 15 amperes. E hoje, a gente já teve aí o lançamento de vários fabricantes, né, dos módulos de 210 células, ou seja, são módulos de alta potência e também de alta corrente. O grande ponto aqui embora a tecnologia dos módulos está crescendo, né, os módulos estão atingindo potências e correntes cada vez maiores, não vai adiantar nada se o inversor ele não acompanhar essas mudanças. E aí é que chega a nossa novidade, né, que a gente anunciou na feira, na Intersolar, né, de 2021, e também a gente está expondo aqui no nosso stand, né, no stand da Sungrow, que são os inversores monofásicos. Então, a gente tem uma linha completamente nova. Esses inversores eles estão disponíveis nas potências de 2 a 10 kW. E tem pontos que são bem interessantes relacionados a esses equipamentos. Acho que o grande destaque aqui é para a alta corrente de entrada desses inversores. Então, eles já suportam os módulos de alta corrente do mercado. Então, ele tem uma corrente de operação de 16 amperes e uma corrente de curto-circuito de 20 amperes.
Então, isso é muito interessante e é muito bom para mostrar que a Sungrow está acompanhando de perto as mudanças do mercado. Um outro ponto que é bem interessante nesses inversores é que, com apenas 50 volts, você já consegue iniciar. Veja que interessante, né? Então, isso representa ali um ganho sempre na manhã e também no final da tarde. O inversor da Sungrow ele vai startar muito mais cedo e ele vai deixar de produzir energia no final da tarde muito mais tarde. E isso representa um ganho considerável, tanto no início da manhã como no finalzinho da tarde. Representa mais energia gerada para o seu cliente. Aqui eu trouxe um exemplo de dimensionamento, só para a gente ter uma ideia de como esse inversor ele é robusto. Então, eu trouxe aqui um módulo de 650 watts, né, que tem uma corrente de operação, uma corrente de curto-circuito de aproximadamente 18 amperes. Então, se tratando ali do inversor de 5 kW, que tem 2 MPPTs, então, com 2 strings de 5 módulos, já é possível atingir ali um overload de 30%. Então, veja que interessante, utilizando esses novos módulos de alta corrente. E aqui um outro dimensionamento, é claro que isso daqui é mais para mostrar o quanto nosso inversor é robusto, né? Não está relacionado a nenhum tipo de cálculo de análise financeira, enfim. Mas, utilizando esse mesmo inversor, se a gente colocar 10 módulos em cada uma das MPPTs, a gente consegue chegar num overload de 260%. Então, mais uma vez, isso é para mostrar o quanto o nosso inversor é robusto e o quanto ele é compatível com esses novos módulos. Então, é interessante também, esses inversores eles seguem a filosofia da Sungrow, né, de ter uma proteção C5. Então, você pode instalar esses equipamentos à beira da praia, que você não vai ter problema nenhum. E ele também é IP65, né? Então, ele suporta a instalação em ambientes externos sem nenhum tipo de problema. Um outro ponto muito interessante dessa linha é que ele já vem com todas as proteções integradas, né? Então, ele vem com DPS tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Então, você não vai precisar se preocupar ali com uma string box, por exemplo, né? Então, você vai reduzir um equipamento na sua instalação, e isso traz diversos benefícios. Por exemplo, a sua instalação ela vai ficar muito mais segura, né? Porque vai ser menos conexões que você vai precisar fazer manualmente, então isso é muito importante. A gente sabe que, se você esquecer um parafuso solto, se tratando de corrente contínua, isso se torna um problemão. E isso vai também representar ali uma economia de aproximadamente 30%. A gente também tem o nosso novo stick de comunicação, né, que é o iNet-S. Esse stick de comunicação já estou terminando, já, desculpa, viu? Esse stick de comunicação, você consegue fazer a comunicação dos inversores tanto via cabo quanto via Wi-Fi. Então, a gente sabe que dá muito problema o Wi-Fi, né? E é sempre bom você ter a possibilidade de monitorar o seu sistema via cabo também. E, como a gente sabe, escopo completo, né? Vem tudo na caixa. E aqui é um resumo, né, de tudo que eu falei. A gente tem um MPPT inteligente, a gente tem componentes de alta qualidade, todas as proteções estão integradas no equipamento e, para completar, são 10 anos de garantia. Desculpa aí por passar do tempo, viu? Obrigado, pessoal. Muito obrigado ao nosso Bruno Lopes da Sungrow.